Essa é a minha quinta mudança em 3 anos. E eu fui me desapegando ao longo do tempo das coisas, das roupas que eu não usava. E desde a primeira até agora, eu fui me desapegando de coisas que obviamente não eram pra mim, depois de coisas que eu usava, mas muito pouco, depois de coisas que eu não usava tanto, mas também não tinha certeza. E finalmente agora eu estou me desapegando depois da quinta mudança dessa roupa aqui, ou de algumas roupas que são com etiqueta. E eu queria comentar algumas coisas com vocês. Eu tinha ido pra Curitiba, que já era uma mudança. Em Curitiba eu me mudei 2 vezes em 2 anos. Depois eu fui pra Itália, e da Itália eu voltei pra Florianópolis, primeiro no oeste catarinense, na casa dos meus pais, depois eu voltei pra Florianópolis, pra um outro apartamento, e depois daquele apartamento eu voltei pra cá. Então foram 5 ou 6 mudanças nesses últimos 3 anos. E de fato, as mudanças elas fazem com que a gente vá deixando a bagagem. E pra mim, que sou consultora de imagem, foram reflexões muitíssimo importantes em relação a coisas que a gente precisa, o quanto a gente gasta à toa, o quanto a gente precisa se conhecer. Eu sei que talvez você ainda ache que é futilidade fazer uma consultoria de imagem, mas mais do que isso, a consultoria de imagem que você fizer, ela precisa ser tão assertiva que você saiba exatamente por que você vai comprar algo ou por que você vai dizer não. E esse não tem que ser na hora de comprar, para que você possa ter menos peças e, de fato, ter peças só que você usa. Eu queria falar desse blazer aqui que eu comprei pensando na lógica da autoridade. E eu tô usando um blazer que também é rosa, pra vocês entenderem que o problema não é o blazer e o problema não é a cor. O problema é o que combina comigo ou não combina comigo e todos os fatores envolvidos na escolha, que são simbólicos. E isso que foi a parte mais interessante. Vou tentar resumir aqui pra vocês, só pra vocês entenderem que quando eu comprei esse blazer aqui, eu tava lá em Curitiba, inclusive, eu estava me posicionando como autoridade em cores e tinha desenvolvido o meu método já, que é o método único, transformador, que não existe no mercado, porque é um método que eu criei, baseado na natureza. Então, não é sobre cores, é sobre você, é sobre o que combina com você, seja de cores, seja de estilo, e você vai entender através da natureza, ou seja, de forma lúdica, de forma muito simples. Mas quando eu comprei, eu pensava que o blazer é a lógica da autoridade. Então eu já tinha entendido que eu gostava de blazers mais alongados. Então eu já tinha comprado outros antes. Imagina, quanto eu já fui jornalista, repórter de TV e eu usava blazer. Eu já tinha entendido que o modelo precisava ser mais alongado. Depois, eu entendi a minha cartela de cores. E esse blazer aqui, aí vem o cuidado para as compras da internet, quando eu comprei, ele parecia mais intenso. Parecia quase como se fosse o tom de dentro. Quando eu comprei pela internet, parecia assim. Aí chegou o blazer. Eu já vi de cara que, vocês vão ver aqui colocando o tom um do lado um do outro, que esse aqui que eu tô usando é um tom um pouco mais vivo, que é a minha cartela de cores. A minha cartela de cores é uma primavera brilhante, que as cores intensas são as principais. Depois, o tom principal é a intensidade. Essa daqui já é um rosa mais suave. Então eu já sabia que o tom não era adequado, muito adequado. Mas eu precisava de um blazer, eu queria um blazer e eu acabei ficando. Pensei, não é a minha cor, mas eu acabei ficando. Depois, com a lógica dos estilos que eu fui desenvolvendo posteriormente, o que eu entendi? Que eu prefiro tecidos mais quentes. Tecidos, tem uma lógica aqui dos tecidos que eu não vou explicar muito porque isso fica para consultoria de estilo, mas esse tecido aqui é um tipo de tecido que eu demorei a entender que eu não gosto muito desse tipo de tecido aqui. E que esse tecido aqui, que é um tecido que é uma fibra diferente, me abraça mais. A gente não para pra prestar atenção, mas os tecidos nos geram conforto ou desconforto. E que não tem só o modelo alongado. Tem o modelo da gola, tem o tipo de botão que tem aqui, que fecha o... Nesse caso nem tem botão, eu acho, nesse daqui. Mas, por exemplo, esse daqui não tem botão, ele fica aberto, mas tem um tipo de botão, ou que a pessoa gosta, ou que ela não gosta, e que esse botão aqui eu preferia muito mais, porque ele tem uma lógica de estética que combina comigo. E que esse daqui tem ombreiras, que esse daqui tem um tipo de ombreiras bem mais fino e que tem um caimento diferente em mim. Então eu tinha aqui o problema da cor, eu tinha aqui o problema do tecido, eu tinha aqui o problema da falta de detalhes que eu gosto num blazer e que faziam toda a diferença. Depois, na viagem seguinte, esse aqui eu comprei quando eu tava em Curitiba. Na viagem seguinte, quando eu fui pra Itália, eu comprei esse daqui. E usei até o ponto de que tá quase começando a ficar com bolinha. E o que eles têm de diferente se ambos são blazers, se ambos têm a lógica da autoridade? Tudo. Parece que é a mesma coisa. Quando você compra lá um blazer, quando você compra uma camisa, quando você compra uma calça, parece que é a mesma coisa. Inclusive, quando você só tem a lógica dos estilos universais, então, esse aqui é um blazer que eu posso chamar de elegante ou sofisticado, e esse daqui também. Mas não é só isso. Tem a tua sensação e tem todos os outros detalhes que estão por trás e que muitas vezes as pessoas não percebem e que mesmo quando elas fazem uma consultoria de imagem, elas não conseguem responder se elas não têm a lógica simbólica, que é olhar para a natureza. No meu caso, eu associei os estilos com flores e desenhei cada tipo de roupa para cada perfil de pessoas e entendi que as cores importam sim, senão você não teria tantas roupas. Só você pensar se você não tem 2 roupas que são quase iguais e que você, uma consegue usar e a outra não. O que elas têm de diferente? Depois, que tecido importa sim, ele nos gera sensações. É gostoso ou não é gostoso?
depois que detalhes importam sim, para algumas pessoas, inclusive sem detalhes que importam mais, para outras pessoas os detalhes, no meu caso, são necessários, ou seja, você é único, o teu estilo é único. E enquanto você não entender o teu checklist de cor, de tecido, de modelo, de modelagem, você vai continuar acumulando coisas no armário. E talvez você não tenha uma mudança para fazer, mas olhar para o armário e ver que aquelas peças estão lá paradas nos gera um mal-estar, nos gera um desconforto. E mais do que isso, agora eu sei que tem pessoas que vão amar esse blazer. E que adianta ele ficar no meu armário se vai deixar uma pessoa feliz e vai ter uma pessoa que ele vai combinar exatamente assim e que ela vai ficar muito feliz, vai ficar realizada. Como se eu estivesse roubando de uma pessoa a chance de estar feliz, de se sentir muito bem com esse blazer aqui que estava até agora no meu armário, inclusive com etiqueta. Então, quantas roupas estão aí com etiqueta? O que tá precisando para você se mover em direção a se conhecer de verdade, conhecer o teu estilo e realmente poder caber, que as suas roupas caibam numa mala ou duas, que toda a tua mudança caiba e que você tenha roupa para todas as ocasiões. Vem conhecer o meu método. Não é sobre cores, não é sobre estilo, é sobre você usando elementos da natureza, que foi o que Deus fez e que nos ajudam a entender, sobre tudo, inclusive sobre as nossas cores, inclusive sobre o teu estilo. Vem conhecer.